E agora, galera, a gente mergulha na vitória do Brasil sobre o Paraguai, 1-0, jogo na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada, tá? Nesse par da data FIFA, par de jogos da data FIFA, onde o Brasil enfrentou o Equador e enfrentou também a equipe do Paraguai. Foi aquele 0-0 contra o Equador que faz uma campanha surpreendente, que termina esse giro na vice-liderança, né, atrás somente da Argentina, com os mesmos 25 pontos do Brasil, e o Brasil, ao vencer o Paraguai, marcou a primeira vitória da era Carlo Ancelotti. É uma vitória que veio no dia do aniversário do treinador, tá? Uma vitória que impulsiona o Brasil à garantia da vaga, por mais que desde que a gente começou a acompanhar o Brasil aqui nas eliminatórias, a gente sempre fez questão de destacar que para esta edição da Copa do Mundo, com 48 seleções, a eliminatória sul-americana para o Brasil, para a Argentina, para as principais seleções, mas falando principalmente dessas duas aqui, ela passava a ter uma importância muito menor, né? Porque, como o Fred destacou, até repescagem ainda daria para beliscar num caso de uma tragédia realmente monumental. Mas ainda assim, Fred, Maestro, Atos, já dando início aqui às nossas análises, a gente não pode deixar de encontrar também marcos, sabe? Coisas que vão parametrizar a evolução que a gente precisa entender que vai ter que ser uma evolução muito acelerada do trabalho de Carlo Ancelotti, né? Porque são pouquíssimos jogos até o início da Copa do Mundo. O Brasil basicamente não vai ser testado. É muito difícil você conseguir encaixar outras datas aí para você realizar amistosos e etc., para além dos jogos de data FIFA mesmo. E você tem no Brasil uma urgência de basicamente um início, né, de um ciclo em um ano, que vai ter que ser condensado, né? Por isso, Fred, eu acho que é importante a gente enxergar esses parâmetros. Por mais que tenha sido só 1-0 contra o Paraguai, eu acho que a gente precisa enxergar, usar uma lupa e fazer um escrutínio maior, olhando, por exemplo, o que é que evoluiu do jogo do Equador para cá. Porque é muito mais importante do que analisar todas as rodadas anteriores do Brasil nessas eliminatórias. É com o Ancelotti que o Brasil vai. Ancelotti mudou o perfil de convocação, Ancelotti mudou o perfil do Brasil já para o jogo do Equador, e eu já percebi, agora passando a bola para você, Fred, uma evolução em vários estágios do jogo do Brasil. Tá? Achei uma seleção mais intensa, uma seleção mais acordada, uma seleção que estava aplicando uma marcação assim que perdia a bola ali no campo de ataque, né? Fazia aquela pressão para forçar os paraguaios a rifarem a bola. E, na minha visão, eu consegui enxergar de fato essas evoluções, né? E acho importante para o estágio que a gente está. Celso, eu confesso que durante parte do jogo, sobretudo parte do segundo tempo, eu fiquei me questionando. E é engraçado que a gente sabe que vai fazer o programa e é natural que a gente pense um pouco, né, ao longo do jogo, uma linha de raciocínio, um eixo para o qual você vai fazer o seu comentário, vai fazer sua análise, para você ter um norte, para você ter uma linha condutora. E eu confesso que eu fiquei me questionando sobre o risco de a gente, pela empolgação, tá? Atos, coloca no silencioso, por favor, porque ele tem um pequeno retorno. Eu fiquei um pouco receoso de me deixar levar por essa mobilização nacional honestíssima, espontânea, real, porque eu mesmo estou mais mobilizado do que estava, que foi a chegada de Ancelotti. Em alguns momentos do jogo eu disse, tá tão diferente assim de uma atuação proporcional de Dorival jogando em território brasileiro. Será que tá tão diferente assim? O Brasil de Dorival, a duras penas,
venceu a Colômbia jogando no Brasil. Colômbia que, pelo menos no papel, é uma seleção mais forte que a do Paraguai. Ok, a do Paraguai vinha 9 jogos sem perder, né, dentro das eliminatórias, uma ascensão fantástica. Mas aquele Brasil e Colômbia foi horroroso, mas o Brasil teve um ou outro momento, tá? Ganhou com gol no finalzinho. Eu fiquei muito me cobrando, sabe, Celso, de tentar entender, porque eu me peguei gostando do que estava vendo. Sim. E por estar gostando do que estava vendo, eu tentei criar em mim bloqueios mais sólidos para questionar. E a partir daí eu vou listar o que eu acho, o que eu vi, que eu realmente percebo uma diferença efetiva e importante. E o primeiro passo para mim está na escalação. Está no fato de Ancelotti demonstrar, identificar problemas, demonstrar o incômodo e colocar o dedo na ferida imediatamente. Não vai esperar mais um jogo, porque se ele espera um jogo, o outro que ele vai ter a chance de fazer é em setembro. Exato. E com um grau de dificuldade muito menor, que é um Chile eliminado, tá? Exato. Que corre o risco de ser só uma festa. Depois Bolívia, numa situação completamente atípica, a mais de 4 mil metros de altitude. Ancelotti ele vai ter que trabalhar com a escassez de testes. A gente falou, ele tem um ano, mas ter um ano não é um problema. Ter 10 jogos é um problema, porque agora só restam 8. São pouquíssimos jogos. Pouquíssimos jogos. E aí ele não perde tempo. Richarlison foi horrível. Sai. Jogou 15 minutos hoje. Isso. Já no final ali. Isso. Porque precisou, né? Aí Matheus Exato. Cunha é colocado, tá? Não gostou, talvez, de Gerson, mexeu no meio de campo. E mais do que isso, quando ele coloca Matheus Cunha, Martinelli e reorganiza, ele vai para um dos pontos que eu até levantei no programa anterior, quando fui perguntado sobre Neymar. Eu digo, veja, para mim, Neymar pode ser uma alternativa se o Brasil abrir mão de jogar com o 9-9. E hoje, no segundo jogo de Ancelotti, ele abriu mão de jogar com o 9. Quem foi o 9 do Brasil hoje? Foi Matheus Cunha ou foi Vini Júnior? Não teve essa figura. O Brasil tentou montar ali um quarteto para ficar flutuando. Então, esse incômodo demonstrado pelo treinador e não ter frescurinha de mexer, porque o que mais eu temia por Dorival e parecia transbordar isso era a sensação de que Dorival se tornou muito pequeno para os jogadores. Dorival, aquela cena lá naquele foi muito dura para ele, Do aquela pênalti, rodinha né? dos pênaltis. Foi muito ruim. Foi muito dura, porque o que era uma desconfiança ficou muito claro. E aí ele não mudava, ele não tirava por lateral direito, Danilo o tempo todo ali, ele não mexia, ia empurrando as situações, protelando as decisões. E com o Ancelotti vai ser diferente, já mostrou que vai ser diferente. E o que eu gostei, essencialmente, foi isso, tá? De ver o Brasil procurar soluções. E nessa dinâmica de 4 atacantes móveis ali flutuando, eu acho que a gente viu um caminho. Porque também você em 2 treinos não vai virar uma Espanha que troca a bola sem olhar para o lado. Tá? Um relógio, né? Não vai virar. Talvez não vire nunca, mas, como a gente comentou no programa passado, estabelecendo uma defesa melhor, tá? E encaixando um pouco mais esse estilo de jogo desses 4 homens, e aí a gente vai questionar as peças, e mais para frente a gente debate. O Brasil precisa, dentro desses 4, ter jogadores melhores. Não sei se Martinelli é um titular. Matheus Cunha jogou muito bem, pode ser um titular. Tá? Mas eu acho que o avanço foi abrir portas. Tá? Faltou intensidade, faltou capacidade, faltou precisão para ter um envolvimento maior e ganhar o jogo
ganhando, tá? Mas é um saldo positivo, mas muito mais eu vejo como um fiozinho para daí você puxar e construir algo depois, e é óbvio que seria assim, do que um produto acabado. Não poderia ser um produto acabado com 3, 4 dias de treino. Perfeito, Fred, perfeito. Maestro, deixa eu ouvir também o que é que você achou dessa vitória do Brasil, como é que você enxergou os primeiros 3 pontos conquistados por Ancelotti aí. Celso, dentro desse ataque que o Brasil teve com 4 peças, basicamente, abrindo esse time com 4 atacantes, é bom considerar que o Rodrigo pode ser uma peça em breve, ou seja, não estava à disposição. Então, assim, esse teste que aconteceu hoje, ele pode ter ainda ser reforçado com outro jogador do Real Madrid que ainda que seja contestado ou não. Pode ser Rodrigo e Neymar, no melhor dos cenários. Eu ia chegar até em Neymar ainda, mas assim, porque o Rodrigo acho que parece ser mais imediato. O Rodrigo é aquela questão de ele estava lesionado nesse momento, não é questão de falta de futebol, é o cara que tem uma atividade regular. Né? Então, assim, mas como o Fred falou, poderia ser Rodrigo e Neymar. Então, esse sistema de jogo de hoje, que faz tempo, né, que não acontecia, e a mobilidade dos jogadores, tá? Assim, Vinícius Júnior começa pela esquerda, majoritariamente pela esquerda, mas começa a aparecer de centroavante, como fez o gol, concluindo, e até brigou por bola do lado direito também. Matheus Cunha começa mais centralizado, daqui a pouco mais está correndo para a direita, como aparece muito bem na jogada, naquele lance até com o Rafinha brigando pela bola, mas assim, é muito mais Matheus Cunha acreditar muito naquele lance para ir até a linha de fundo e tocar para o gol de Vinícius. Então, faltou, como o Fred falou bem, ganhar ganhando. Essa expressão que ele usou aí seria... Ainda que fosse 1-0, mas foi 1-0 porque Gatito pegou 3 bolas embaixo da... salvou, tivesse uma bola na trave, mas acabou não sendo isso, né? Ou seja, não foi uma noite de muitos gols perdidos do Brasil. Foi uma noite onde o Brasil teve a posse de bola, lutou e tal, mas não criou tantas chances assim. Na reta final, depois de um marasmo danado, teve o lance lá de Bruno Guimarães, lá já no finzinho do segundo tempo, para fazer um 2-0, tem uma boa defesa, mas assim, não foram tantas chances. Então, acho que de fato pode ter faltado isso, mas o Brasil lutou bastante até fazer 1-0 ali, mesmo sem criar tantas oportunidades. Eu gostei dessa volta desses 2 jogos de Casimiro. Eu acho assim, mesmo, falando de cabeça, obviamente alguém já fez esse levantamento, já deve estar por aí, infelizmente, na hora que terminou o jogo, a gente já veio para cá, então eu estou falando meio de cabeça. Assim, eu acho que a impressão que eu tenho é que desde Tite o Brasil não passava 2 jogos sem levar gol. Quando assim, eu falo de cabeça, tá? Não sei se com o Fernando Diniz, com o Ramon Mendes certamente não, mas com o Fernando Diniz com o Dorival também, se teve algum lance, não sei. Mas acabou tendo nesses 2 jogos da eliminatória com o Ancelotti, e era analisando esse jogo, mas juntando com a análise também lá da estreia, que era a necessidade de um ajuste defensivo imediato. E para isso ele contou com a peça de segurança, embora já não fosse mais jogador dele no Real Madrid já há algum tempo, mas que para uma seleção, para o outro trabalho, continuava sendo jogador de confiança, e o próprio Casemiro acho que soube entender o fim do ciclo, a questão toda, porque parece gostar bastante de Ancelotti também. E para esses 2 jogos, pelo menos, eu achei que foi uma peça assim, muito presente no time. Tá? Nem estava tão bem tecnicamente hoje, mas assim, o senso de liderança dele, apesar da abraçadeira de capitão estar com Marquinhos, mas a impressão é que o tempo todo você acha que o capitão é Casemiro. Assim, não sei se vocês têm se vocês enxergam diferente, assim, mas assim, mesmo a abraçadeira é de Marquinhos, mas parece que o Casemiro... Eu enxergo da forma que você enxerga. Também. Que assim, o cara tá sem braço dele, mas é o capitão, liderança, acho que, e detalhe, é uma liderança, vai orientando e os jogadores vão seguindo a orientação, e assim, defensivamente o Brasil, lá na estreia no Equador, lá em Guayaquil, não passou tanto aperreio quanto o Paraguai, até porque a escola do Paraguai é se defender mesmo, assim, nunca foi muito diferente disso, não ia exigir, pelo que o Paraguai é no futebol, de seleção, não ia, a tendência é que não fosse exigir tanto do Brasil, mas ainda que na hora que o Brasil faz 1-0, o Paraguai não ia ter que tentar alguma coisa, e não chegou perto de conseguir algo efetivo, porque o Brasil estava bem posicionado.
Eu só acho assim, naturalmente, Equador e Paraguai eles não são parâmetros para você consolidar uma melhora defensiva. Mas, no mínimo, você enxerga uma melhora de números. Assim, querendo ou não, o Brasil passou sem ser vazado. Eu acho que era importante isso, porque depois o jogo que encerrou a passagem do Dorival foi aquele 4-1 na Argentina, onde é um 4-1 que poderia ter sido 6, 7, poderia ter sido uma coisa assim para sempre, e do catastrófico. Já foi catastrófico, mas poderia ser, como a gente está dizendo aqui, num nível assim, daqueles que você não desconta, como é o 7-1 da Alemanha. E aquilo ali foi o maior sintoma de um problema que já vem há tempos no Brasil, que o Brasil perdeu essa consistência defensiva que eu acho que teve nesses jogos, apesar de não ter sido tão provocado assim, mas enfim, quando foi, estava bem colocado. Obviamente tem muito a ser feito ainda, mas o que Ancelotti fez, eu acho que já é diferente do que Dorival fez. Tipo, essa escalação de hoje, eu acho que Dorival não teria escalado nem nesse jogo, precisando assim, sabendo que é o Paraguai, sabendo que era um ferrolho, sabendo que é um sistema defensivo mais ajustado, um time que não perde já 9 rodadas e tal, que a vitória pode classificar o Brasil, mas acho que não haveria hoje essa escalação. Poderia ter contra o Chile na próxima rodada, um Chile morto que já está eliminado e o Brasil de festa. Aí você poderia testar, mas no jogo a Vera, eu acho que Ancelotti teve a coragem de fazer uma escalação um pouco mais ousada. Não sei se o Brasil, um jogo muito pesado, se ele jogaria dessa forma. Mas significa que bate no que ele falou logo na estreia da formação dele. Ele consegue, ele não está preso a uma tática. Contra o Paraguai pode ter sido isso. De repente, no jogo contra a Argentina, se ele encarar mais para frente, contra a França, contra a Espanha, pode estar 2 atacantes, 3 atacantes, enfim, pode ser outro sistema e você vai se adaptando ao jogo, vai explorando melhor o que tem à disposição. E o Brasil não tem sua melhor geração, pode ser uma geração muito técnica, muito presente nas principais ligas da Europa, mas, na minha opinião, não é. Está um pouco longe, na verdade, de ser uma grande geração do Brasil de seleção brasileira, mas ainda assim suficiente para ser um time extremamente competitivo e capaz de ganhar a Copa do Mundo. Não sei, assim, de brigar pelo menos para ser o papel que o Brasil sempre tem, de pelo menos brigar pelo título da Copa do Mundo. Então, a expectativa que tinha sobre essa estreia de Ancelotti eu considerei positiva, tá? Assim, eu não saio, não acho que é a mesma coisa de Dorival, não. Eu acho que o Brasil deu um passinho. Cássio, deixa eu te dar a estatística de 2 jogos sem sofrer gols, tá? Fiz aqui uma busca no olhômetro, tá? E eu vou desde a Copa do Mundo, tá? Na Copa do Mundo, o Brasil não sofreu gols ali na estreia e no segundo jogo, né? 2-0 sobre a Sérvia e depois 1-0 sobre a Suíça, tá? Suíça. Esse é o recorte. É a última vez que isso aconteceu? Não, tem um detalhezinho. Em 2023, não aconteceu nenhuma vez em que o Brasil passou 2 jogos sem sofrer gol, tá? Em 2024, tem uma combinação, tá? Que é a seguinte. E aí, oficialmente, foi 2 a última datas vez. fifas. O último jogo da Copa América, o Brasil empata com o Uruguai e perde nos pênaltis. Certo. E o jogo que volta para as eliminatórias, tá? Nesse jogo das eliminatórias, 2 meses depois, o Brasil vence o Equador por 1-0. Então teve esse recorte ali. Última partida da Copa América, primeira das eliminatórias. Mas até isso é diferente, porque querendo ou não, um 0-0 com é um 0-0 com eliminação, né? Enquanto o 0-0 com fim de Equador... linha, né? Não é uma continuidade. Então, desde a Copa do Mundo, Cássio, tirando esse recortezinho ali... Mas eu entendi. Mas não é estatística 0 grau absoluto, campos de aquário, não é estatística extremamente fria. Essa aí... Passa. Fred faz a menor ideia da referência. Mas passa. Ela passa, mas na prática... Desde o primeiro e segundo jogo da Copa. Até porque são 2 jogos seguidos agora, assim, não é no mesmo trabalho, é o mesmo grupo. Esse aí não é nem o mesmo grupo, é tipo um grupo da Copa América. 2 meses depois, exatamente. Isso. Para efeito estatístico, ele funciona porque, tipo, de fato, não é nem a derrota, né? Não ser vazado, né? Foi um 0-0 ali, então, realmente, depois vai para os pênaltis, mas você escapou ali sem ser vazado, né? Mas, realmente, são situações bem diferentes, né? Situações bem diferentes, mas foi importante a gente ter e acima de tudo, esses 2 jogos contra Equador e Paraguai, repito, obviamente, ressalvando o poder dos 2 adversários, mas foi tranquilidade. O Brasil não vinha tendo muita tranquilidade, não.
Muito bem. Tu querias também que você trouxesse aí a sua leitura, tá? Dessa vitória do Brasil. Celso, eu tinha adiantado isso logo no início do programa, logo no começo do programa, que esse jogo ele traz algumas situações interessantes para poder a gente analisar, para a gente comentar, tá? Algumas delas já foi iniciada aí por você, por Fred, por Cássio. Eu vou tentar dar seguimento aqui numa de Fred, que ele falou sobre espécie de empolgação, de estar gostando do que está vendo, mas não se deixar levar, ser um pouco mais cético. E eu percebo que muita gente está indo nessa linha, tá? Quando eu falo muita gente, porque a gente consegue pegar de opinião, gente da imprensa que emite opinião nas redes sociais, nos programas. Eu noto que tá todo mundo assim, com freio de mão, puxa um pouquinho o freio de mão, tá? De não querer se entregar a essa chegada de Lancelotti. Eu acho que esse freio de mão está começando a ser puxado demais. Porque, de fato, a gente está vendo um impacto. Não só dentro de campo, do que a gente viu contra o Equador, e principalmente do que a gente viu hoje, como elementos fora do campo que, cara, vão ser muito importantes numa Copa do Mundo. Fred já citou por mais de uma vez o fatídico momento que Dorival ficou fora daquela rodinha, né? Para mim tem um outro momento também muito triste da seleção, que foi o jogo contra a Argentina, aonde a seleção da Argentina não só engoliu o Brasil dentro de campo, como também engoliu no psicológico. Era vexatório ver Rafinha em campo naquela partida. Depois daquele episódio que Rafinha teve, daquele podcast com o Romário, onde ele ficou igual um papagaio de pirata, né? Repetindo as provocações, as palavras de Romário, ele ficou ali repetindo. E a seleção da Argentina, assim, engoliu o Rafinha, tá? Teve provocação do goleiro da Argentina, que já é conhecido por isso, de estar fazendo de conta que, assim que acabou o primeiro tempo, né, no intervalo, ele deu uma trombada por querer em Rafinha, como se tivesse sido sem querer. O Depou também provocando bastante o Rafinha. E, cara, são provocações que funcionaram, meu irmão. Dava para perceber que ali o momento de fragilidade era do jogador da seleção, até porque estava perdendo em campo. Então, você via ali a seleção exposta e completamente vulnerável psicologicamente diante da campeã do mundo, da nossa maior rival. Assim, foi triste ver aquela cena. E o Ancelotti, ele traz um elemento de blindar essa seleção. Porque aquilo ficou na minha mente. A fraqueza que o Rafinha demonstrou naquele jogo. E o Rafinha é um dos expoentes do futebol mundial hoje. A gente não pode descartar o Rafinha na seleção. Então, eu preciso acreditar no Rafinha como um jogador que seja um dos pilares do time. Mas aquela cena me tirou um pouco assim da esperança que Rafinha pudesse ser esse jogador na seleção e de forma efetiva. A chegada do Lancelotti, ela recupera não só o time como um todo, ela não só fortalece psicologicamente o time para blindar o time e deixar o time só focado no campo, como também recupera demais um jogador como o Rafinha. Porque deixa os jogadores sabendo o seguinte, veja, hoje a gente não tem um Ronaldo fenômeno para ser essa peça, esse pilar de sustentação do time. A gente não tem um Romário. Sei lá, se for mais para trás, você vai pegando outras referências de grandes jogadores do Brasil. E vai se ver no treinador como esse cara capaz de trazer para ele os holofotes, caso se inicie alguma polêmica. Veja, imagine que aquela situação de Rafinha com Romário se desse já na época do Lancelotti. Eu acho que iria ser conduzido de uma forma diferente. Tu vai de Lancelotti até o fim mesmo, né? E, para mim, Cássio, iria
de um caminho diferente, que não ia se Não, deixar. porra, é porque tu falasse Lancelot, tô brincando, é porque tu falasse Lancelot, tu vai de Lancelot mesmo, em vez de Lancelot até o Ninguém fim. chamou do Lancelotti, é só eu que estou chamando do Lancelotti. Mas, enfim, voltando, eu vejo que se fosse ali já com ele no comando da seleção, eu acho que se daria de forma diferente, tá? E essa proteção psicológica para o time, essa blindagem, para mim, assim, foi fundamental. E esse elemento é espontâneo, acho que foi o Fred também que falou sobre a espontaneidade dessa de ver no treinador como uma peça fundamental para o Brasil, mais do que virar chave, né? Para o Brasil renascer mesmo que das cinzas, porque o que o Brasil estava jogando assim nos últimos anos é algo assim patético, assim. Acho que eu nunca vi o Brasil numa crise tão grande como foi nesses últimos anos. A crise técnica, não só de resultados. Teve um momento do jogo que eu vi a torcida gritando, orgulho de ser brasileiro, veja. Pode ter passado despercebido por mim, mas... Festejou 1-0 chorado, com gol na O marra. paulista Né? geralmente é bem crítico quando nesses jogos desse tipo. 1-0 com o Dorival, talvez a reação fosse bem diferente, mesmo que tivesse cravado a vaga na Copa e tal. Mas aí é aquela coisa, meu. Lastro não se compra, né? Lastro não se compra. Não, mas compra. Caríssimo. Eu tô falando isso concordando mesmo, assim, dizendo assim que com o Ancelotti ele tem esse lastro, e eu acho que também, além do placar pode ter sido enxuto, Atos, mas acho que se reconheceu que tinha um pouco de diferença em campo também. Sim. E eu acho que o fato de ter sido em São Paulo é mais simbólico ainda, porque tem umas coisas que gravam na memória da gente, né? Eu sempre que eu vejo eliminatórios, ou eliminatórios não, jogo da seleção em geral, e o jogo em São Paulo, eu só lembro das bandeirinhas do Morumbi, do público revoltado com... Brasil e Colômbia em 2000, estreia de Leão. Veja, o Brasil, em 94, tinha sido campeã, né, da Copa do Mundo, campeão mundial. 98 tinha perdido para a França num contexto ali, mas aquela época de 2000 ali, o Brasil, apesar do recorte não ser tão interessante, até que teve esse protesto, mas se você pegar ali os últimos anos, o Brasil era a grande seleção do mundo. E teve aquela postura, e São Paulo começou a ficar acabou sendo marcado por isso, né? De ser muito intransigente assim, com a seleção. Tanto é que a seleção, em algumas oportunidades, buscou outros ares, buscava mais o Nordeste, para fugir um pouco do eixo, fugir um pouco de São Paulo. E você vê esse abraço acontecendo em São Paulo, para mim, assim, foi bem simbólico. Já entrando dentro do campo, foi muito interessante a maneira que o Brasil jogou, porque parece até que o Lancelotti tinha visto aqui o programa, né? Porque muito do que a gente debateu, ele acabou trazendo respostas e aplicando dentro do campo, né, Fred? A gente tem aquela discussão sobre centroavante, aquela discussão assim, sobre centroavante e tal, como é que vai ser feito e tal. Aí o treinador chega e coloca esses 4 atacantes. Eu concordo que é 4 atacantes. Discordo um pouco, assim, só para ser chato mesmo, que seja os 4 flutuando. Eu acho que os 2 centrais que flutuaram mais... Flutuaram muito mais, verdade. O Vinícius Júnior com o Matheus Cunha. Eu tinha chamado a atenção que o Matheus Cunha não é o centroavante que quando é convocado, você imagina o cara como aquele 9, mas como é o Richarlison, por exemplo. Mas o Matheus Cunha é um cara de muito mais movimentação, tá? O que ele fez hoje na seleção é exatamente o que ele vem fazendo nos clubes ali, jogando na Inglaterra. É um cara que busca esse jogo, às vezes até ajuda a armar o time, que ocupa várias posições ali naquele centro, né, no meio campo, e também ali procurando também ocupar dentro da área, né, não deixando de fazer esse papel também. E ele, junto com o Vinícius Júnior, assim, foi de uma felicidade do Ancelotti ter ido por esse caminho. Me agradou muito, tá? Me agradou muito. Outro ponto também que a gente também debateu aqui sobre o Vinícius Júnior quando jogou pela esquerda, vinha jogando sempre pela esquerda, né? Mas
no jogo contra o Equador, atuou por ali e de forma muito isolada. Quase na lateral mesmo do campo, quase indo para fora do campo. Isso, e sem Celso, ninguém por perto. E a gente aqui pensando, olha, o Vinícius Júnior é um jogador que ele não pode ficar tão distante dos seus companheiros. Ele tem que fazer Não associações, tem que dar alternativas para ele. Ele não tem que ficar só esperando que ele passe por dentro do adversário num tiro seco. Ou que ele seja lançado ali em profundidade para já pegar a bola entrando na área. Não é assim, velho. Ele faz pequenas transições, né? E eu jamais imaginaria, Celso, que uma maneira de trazer uma mudança para esse cenário que o treinador trouxe foi colocando o Martinelli na posição, digamos assim, do Vinícius Júnior e trazendo o Vinícius Júnior para essa outra configuração, um pouco mais próximo da área. Assim, dá até para chamar de uma espécie de ponta de lança, né? Quando você vem ali naquele trecho do campo, o segundo atacante, né? O segundo atacante também ficou conhecido por atuar ali e deixar esse setor do campo e essa função de fazer esse trabalho no 1 contra 1 mais para o Martinelli. E agora dá para entender que o Vinícius Júnior fazendo aquilo é desperdício. É desperdício. É você pegar um jogador que foi eleito o melhor jogador do mundo e relegar ele a, olha, tenta passar desse cara aqui e depois cruza. Sim, com todo respeito a Martinelli, ele fez uma boa partida hoje. Isso cabe mais para o Martinelli fazer. E ele faz bem. Se brincar, ele fez até melhor do que o Vinícius Júnior, pelo menos na média dos últimos jogos. E você trazendo o Vinícius Júnior mais para dentro da área, mais para próximo de outros jogadores, eu acho que dá muito mais alternativas. Então, eu acho que o Ancelotti, ele inicia... O jogo contra o Equador foi mais um jogo, assim, uma espécie de default, assim. É como se ele não quisesse mexer em nada. Eu vou colocar o time aí e vou ver o que é que vai acontecer. Tanto é que ele trabalhou no meio campo com 3 volantes, tá? E com aquela configuração básica de um centroavante ali, centralizado, e com 2 pontas ao lado. E nesse jogo ele muda completamente. A defesa ele já tinha garantido, então mantém aquela linha de 4. Mas ele muda completamente nessa zona de ataque, traz todas essas variações que eu acabei de comentar. E mesmo assim, no meio campo também traz mudanças, para mim, significativas. Porque ele mostra que, veja, o Bruno Guimarães, que muito criticado, a gente criticou aqui também ele no último jogo, para mim, nesse jogo, ele já demonstra o seguinte: se eu estou trabalhando com esses 4 jogadores, que pode até mudar as peças, né? O Fred também comentou isso. Nos próximos jogos pode entrar um Neymar, pode entrar um Rodrigo, quem sabe lá na frente um Endrick. Mas vai faltar, em tese, iria faltar alguém para poder pensar mais o jogo e vir de trás armando esse time. E é no Bruno Guimarães que ele vai fazer essa construção, que ele vai fazer essa cabeça pensante para poder armar esse jogo. O Bruno Guimarães não vinha jogando bem, mas no jogo de hoje eu já gostei mais do Bruno Guimarães, que vem de trás fazendo essa construção com chegada na área também. O Casemiro tem capacidade de fazer isso? Tem um pouco. Ele vai colaborar com isso também. Mas precisa de um cara de mais qualidade, tá? Então, é o Bruno Guimarães... Casemiro é o cara que faz os outros jogarem. Isso. Mas ele tem uma capacidade de dar um passe mais agudo? Tem. Mas tem que ser um cara mais completo como o Bruno Guimarães para poder fazer esse quarteto da frente funcionar. E é até uma renovação da expectativa do Bruno Guimarães na seleção. Um jogador assim que eu até acho que ele é um bom jogador, tá? Mas na seleção assim nunca rendeu, tá? Uma dificuldade imensa de jogar. No jogo contra o Equador, como eu disse, ele foi criticado aqui, mas eu acho que é uma peça que a gente tem que ficar de olho, que nessa configuração de jogo é muito importante, e eu acho que na mão do Ancelotti ele pode vir a ser um dos pilares desse time. Ele precisa ser para poder que esse quarteto da frente funcione. Atos, o Brasil não tem algumas peças. E na hora que o Brasil não tem algumas peças, vai ser preciso que jogadores estratégicos supram essas lacunas.
Quais são as peças que o Brasil não tem? O Brasil não tem um grande meia. Não Não tem o tem. 10 e não tem o 9. E não tem um grande 9, tá? Então, Ancelotti, de forma muito rápida, mexeu os pauzinhos dentro de campo para tentar resolver isso. Como? Dando maior liberdade hoje a Bruno Guimarães, tá? Ele já tentou um pouco disso naqueles 3 volantes lá de Quito, né? Quito não, Guayaquil, desculpa, o jogo foi em Guayaquil. Lá de Guayaquil. Mas hoje ele fez uma nova tentativa. Bruno Guimarães, para mim, jogou muito bem hoje. Muito bem. Tá? E no 9, ele já foi para o caminho de não ter um 9 e trabalhar, né, com esse quarteto. Ótimo. Tá? Ótimo. Que pode ficar variando. Pode ser um quarteto e em algum momento pode voltar a ser um trio e ter um outro volante ali dando uma sustentação. Se ao invés do Paraguai em casa for a França numa quarta de final de Copa do Mundo, talvez caiba uma proteção maior. E aí o Brasil também não tem laterais, só que aí não tem o que fazer. É encontrar 2, fechar com eles e aceitar que a gente vai para a Copa do Mundo com 2 laterais medianos. Pronto. E assim vai o Brasil. E a tendência é que esses laterais, por não terem uma maior qualidade, e se o Brasil jogar com os 4 homens da frente como jogou hoje, os laterais vão ser nessa característica de serem mais defensivos. Eu acho até que na direita a gente teve uma partida um pouco melhor hoje, mas você já viu na reta final do jogo ele colocando um zagueiro de lateral esquerdo, né, o Beraldo. Então, gostei do incômodo de Ancelotti. Gostei de não ter frescura. Tira quem precisa tirar, muda quem precisa mudar, tá? E, porra, tem lastro para isso, né? Lastro não se compra, como disse Atos, né? Mas não se compra... Tipo, Dorival não pode comprar. A CBF pode comprar o lastro. E comprou. Perfeito. Bom, dessa forma, agora a gente avança para a nossa análise dos destaques individuais dentro do nosso campinho. Alan Roberto pode trazer já aqui para a gente, aqui para a tela, tá? O campinho da seleção na vitória sobre o Paraguai. A gente começa com Alisson. Alisson não teve muito trabalho, né? Quase nenhum, na verdade. Isso. Se o narrador não fosse falar que ele pensa em algum momento voltar para o Internacional, eu nem ia perceber que ele estava em campo. Pois é. Aí, teve uma bola só que me chamou a atenção positivamente para Alisson. Foi uma bola que o Brasil foi sufocado ali pelo Paraguai. Não, sufocado na saída de bola pelo Paraguai. E ele recebeu um recuo muito complicado e ele iniciou uma escapada muito boa da defesa brasileira. Ele trabalhou bem com os pés, tá? Mas quem faz a diferença nessa jogada foi Bruno Guimarães, que é quem limpa totalmente a jogada, né? Com um toque na bola. Ele fez isso mais de uma vez hoje. Mas Alisson é regular porque não tem como ser além disso, né? Teve só um lance ali que ele e Alex, não sei se não se entenderam bem, ele saiu muito para além da pequena área e Alex acabou cortando a bola, deixando ele ali. Foi, mas aí o erro foi de Alex. Foi exatamente. Na transmissão deu para ouvir o grito dele. Né? Por isso que eu tô dizendo, foi mais uma questão de comunicação ali dos dois do que um erro especificamente, né, de Alisson. O grito obedeceu. E agora Alex não. Talvez não tenha tido a confiança ainda, né? É ainda não novo, né? Chegando. Ainda não tem E quando eu falo em confiança, não é que Alisson não passa confiança, né? É a confiança em ter a bola ali na cabeça dele, Celso. Pô. Cara, se eu deixo passar e o cara desvia pra dentro, eu nunca mais jogo. Pô, exatamente. Mas é isso. Vamos agora com Alisson aí já de razoável, tá? Pra gente inaugurar a distribuição Celso, aqui dos conceitos. Fala. Celso, para mim foi jogo de 3 telespectadores. Quem foi? Alisson, Alexandre e Marquinhos, para mim, assistiram o jogo. Alexandre foi a maior surpresa, a melhor surpresa dessas duas partidas. Né? Foi a melhor surpresa. E Alex, né?
Alex. Vai ficar Alexandre, Alex? É Mas o é Alexandre Zagueiro, o Alexandre Zagueiro. Mas é mais uma sequência, Cássio, da partida que ele fez contra o Equador, tá? De confirmar, olha, eu sou o zagueiro titular, eu tô aqui, porque não foram muito exigidos. Não foram muito exigidos, não. Mas eu gosto da postura em campo, sabe? Acho que. Tô gostando também. Quando chegou por. Ele é zagueiro, um cara muito sério. Eu acho interessante a postura. O Brasil precisa de um cara desse. Eu acho, inclusive, que ter Casemiro ali na frente contribui. Eu acho que isso tá fazendo a diferença para o sistema defensivo e também para a transição ali. Mais a presença mesmo do que a participação efetiva de Casemiro na construção de jogo do Brasil, sabe? Eu endosso os comentários, mas eu vou com de amarelo para os dois, mais por falta de falta de combatividade, né? Porque o Paraguai mal chegou. Eu acho que as observações foram importantes, mas eu também vou de amarelo para os dois, porque foi isso, né? Então, razoável também aí para Alex e Marquinhos. É isso, maestro? Concorda com esse conceito para dupla? Perfeito. Então, vamos avançar para as laterais. Obrigado. Vamos com Wanderson e com Alexandro. Esse sim, Alexandro. Como eu acabei de falar, para mim, são os dois... as duas lacunas onde não há esperança, assim, tá? De hoje, tá? De um crescimento. Eu não tenho sugestões para quem jogar no lugar, tá? Gostei um pouco de Wanderson no jogo de hoje. Eu tenho sugestão, Fred. Para mim, fica os dois. Não, é isso. O não ter sugestão é justamente isso. E aí é maturar os dois. Lá na Copa América, eu me lembro muito. Mas aí dá para maturar, veja. Uma coisa é maturar um esquema. Outra coisa é maturar o esquema, em tese, perto da definição para alguma situação de jogo e tentar explorar melhor peças específicas desse esquema. Então, assim, nesse caso, de Wanderson e Alexandre, eu acho mais fácil do que... Veja, se ele conseguiu jogar do jeito que ele queria, mas dá para esses caras terem uma atuação melhor, Fred, é mais fácil do que, preciso de outro lateral aqui. Não, sobretudo não tendo outro lateral de qualidade nesse momento no Brasil. Concordo, Cássio. E não vai ser Arana, não vai ser Arana, por exemplo, né, que teve 20 chances aí. E era basicamente onde minha conclusão chegaria. Repito, lá na Copa América, a gente estava ali desolado e com razão para isso, né? Pouquíssima perspectiva de ter um Brasil em condição de disputar o título, mesmo que não seja favorito e não será favorito. Tá? Eu até pensei hoje em trazer uma tier list, mas a gente pode fazer mais para frente. Acho que o Brasil é segundo ou terceiro degrau, tá? De favorito ali, né? Sendo degraus, obviamente, com uma, duas seleções. Não estou dizendo que tem 5 ali, 6 ali, o Brasil não está entre as 10, não. Estou falando em escala de favoritismo real. Mas eu falei sobre a maturação. A única chance do Brasil é que em 2 anos esses caras cresçam muito, tá? E Rafinha já tem um crescimento. E tem mais um ano aí. Só passou um. Pode ser que Wanderson, jogando na sequência, treinando mais, comece a ser um lateral mais capaz de ajudar. Eu acho que ele ajudou hoje, acho que ele apareceu bem, tá, na frente. E ficaria de razoável, até de razoável para bem, mas prefiro razoável para Wanderson. Fred, eu diria que Wanderson, eu acho que, até pelo momento da seleção, acho que merece a gente ter um pouco de calma com ele, tá? Porque tudo bem que essa concessão que eu vou dar a Wanderson agora nem sempre dá para todos os jogadores. Mas não vai ser em 1, 2 jogos que o cara vai chegar e mostrar o melhor dele, até do porquê ele foi convocado nessas partidas. O Wanderson, apesar de ter sido um jogo onde o Paraguai ele não conseguiu machucar o Brasil, mas eu acho que os laterais participaram muito do jogo. Principalmente o Wanderson na parte de destruição.
Porque a gente não estava comentando aqui desses 4 atacantes e o Bruno Guimarães tem essa liberdade de ser esse armador. Veja, se o Bruno Guimarães ele está sendo o armador do time e a gente tem 4 atacantes, significa que existe muito espaço ali no meio campo. Acho que o Wanderson, por hora, ele soube também ocupar um certo espaço da intermediária ali e sobrou para ele muitas oportunidades de dar combate. E para mim ele foi muito assertivo nesses combates. Algumas bolas ele conseguiu roubar. É a pressão de Wanderson que vai originar o primeiro lance de perigo real do Brasil, que é aquele peixinho de Matheus Cunha, que ele cabeceia errado. É uma pressão que o Wanderson dá. Na parte ofensiva, eu acho que no começo do jogo ele errou algumas oportunidades. Ele errou a primeira, errou a segunda, e na terceira ele foi prejudicado ali pela decisão do juiz, que não marcou uma falta, que foi um pisão no pé dele. Então, ele ficou essa sequência de lances ofensivos errados, mas ele estava muito bem na parte ali de combate, de conseguir roubar bolas. Aí eu acho que no segundo tempo ele conseguiu fluir melhor. Eu gostei da partida de Wanderson. Por mim, pode deixar o amarelo, não tem para que aqui também exagerar e colocar um verde. Mas para mim é o amarelo esverdeado. Mas foi uma partida do Wanderson que pode ser um ponto inicial dele. Depois ele pode começar a criar mais confiança para a gente conseguir ver ele sendo mais assertivo lá na frente. Certo. Mestre, concorda aí com esse razoável? Acha que pode ir para um verde aí? Wanderson? Alexandre, eu acho que vai no razoável mesmo. Eu acho que o Wanderson foi um pouco melhor do que o Alexandre, mas os dois podem ficar com razoável, mas se tiver uma evolução de nota, seria a de Wanderson. Concordamos aí, então. Bom, agora a gente chega no meio campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Rafinha. O que é que vocês acharam então, aí? Alexandre ficou como razoável também, foi? Alexandre ficou como razoável. Olha, no meio campo, eu gostei de Casemiro. Só pra, rapidinho, Cássio, que eu não tinha falado de Alexandre. Para mim, Alexandre foi mal, tá? Então a gente só para deixar claro meu voto. Não, só para deixar claro meu voto. Se todo mundo achou razoável, é 3-1. Mas só para... Eu não tinha votado no Alexandre, não. Assim, existe uma diferença entre Alexandre e Wanderson. Eu acho que se colocar o laranja para Alexandre, tá bem colocado também. Para mim teve uma diferença grande. Assim, grande não, mas significativa dos dois hoje. Ou o Wanderson vai para verde e Alexandre fica lá amarelo, para mim, ou amarelo e laranja. Eu acho que fica mais equilibrado Alexandre ir para o laranja, porque eu não acho que Wanderson foi melhor assim para subir de conceito em relação a Alexandre e Marquinhos, por exemplo. Tá entendendo? E foi um cara que teve uma preocupação defensiva mais presente, né? Enfim. O meu voto é laranja. Então, laranja aí para Alexandre e ficamos aí todos na mesma página. Eu tinha falado de Rafinha ali, mas foi só por conta do campinho mesmo. Mas realmente, o Brasil jogou com 4 atacantes e aí a gente vai analisar aqui Casemiro e Bruno Guimarães, que fizeram mais a transição. Gostei muito dessa dupla aí. Gostei. Eu gostei do Casemiro. O Casemiro... Os dois foram bem. A gente lembrou isso no programa passado. Teve gente também falando isso no chat. Mas só para reforçar, o Casemiro, quando saiu da seleção, não era esse Casemiro aí. Não era, tá? Porque agora parece que tá muita gente perguntando por que Casemiro saiu da seleção? Casemiro saiu da seleção porque Casemiro estava mal, estava fora de forma, tá? Agora, se o Casemiro se apresenta nessa forma física impecável que ele está agora, e veja só, é o Casemiro versão caceteira, tá? Que é o melhor Casemiro que tem. Que o Casemiro, quando ele se tornou o melhor volante do mundo no Real Madrid, meu amigo, ele batia até na mãe. E parece que esse Casemiro tá voltando. Então, assim, líder desse time, tá? Concordo que é o capitão, né? O Marquinhos está com a taja de capitão, mas o Casemiro é o grande líder aí, orientando o time em todas as posições. Verde musgo aí para ele. Concordo. Eu gostei bastante da partida de Casemiro.
mas ele já tem ido bem no outro jogo. Eu acho que quem precisava dar uma resposta era Bruno Guimarães. Eu acho que ele deu essa resposta. Porque Casemiro, na verdade, ele foi bem nos 2 jogos, no giro, mas Bruno Guimarães... Fred, por exemplo, falou no comentário dele sobre as mudanças de Ancelotti, de não ter... E assim, de não ter muito pudor, não foi bem e tal, tirou. Mas, por exemplo, Bruno Guimarães, ele manteve a estrutura, porque dentro dessa loja, Bruno Guimarães, pelo que jogou contra o Equador, poderia ter começado no banco nesse jogo. Mas aí foi uma peça que não foi bem, mas que foi mantida e que eu acho que respondeu, tá? Assim, no passe, Cássio, pisando mais na área, nas finalizações. Porque ele precisa do jogador, viu, Cássio? Eu acho que foi isso que fez o... Eu acho também que foi isso, Então, ele precisa do jogador. Ele não precisa de Richarlison. Claro, pô, veja. Mas ele precisa. Mas no caso, ele precisa de Richarlison, mas ao mesmo tempo pode dizer, mas se eu não tiver Richarlison, eu tenho outro. De repente, nisso, ele ponderou e falou, porra, não tem outro. Então vou ter que, nessa convocação, não tem outro. E a aposta deu certo, porque eu acho que ele foi muito bem na distribuição de passes mais verticais, ver só aquele passe do lado, entrou na área, como eu falei, a última finalização de perigo do Brasil foi dele, numa jogada dele ali, já na reta final, ele recebe a bola, ali na ponta direita da área, bate, Gatito faz uma boa defesa. Enfim, eu acho que na verdade, Bruno Guimarães estava precisando muito de uma atuação boa na seleção brasileira, porque, na verdade, eu tenho uma certa dificuldade de lembrar grandes atuações de Bruno Guimarães pela seleção. Estava pensando nisso agora, Cássio. Eu disse, será que não é a melhor atuação de Bruno Guimarães? Talvez, porque eu tenho com essa dificuldade. Então, assim, para mim, eu acho que ele talvez tenha sido a melhor dele, e nesse jogo contra o Paraguai, acho que ele foi bem. Eu ia dizer muito bem, mas é porque muito bem da gente é nota. Eu ia dizer muito bem modo de falar, a expressão não era exatamente a nota. Né? Mas Cássio... Eu não acho nenhum exagero, não. Viu? Dar o melhor verde para ele, não. Eu daria, tranquilo. Veja, eu ia posicionar... Meu comentário é igual ao de Cássio. Do início ao fim, inclusive. Eu classifico que ele jogou muito bem. Talvez, na nossa avaliação, um verde Paulo Sérgio seria talvez um pouquinho exagerado, mas eu acho que ele foi um dos melhores em campo. E eu acho que ele foi melhor do que Casemiro hoje. Tá? Não me oponho a se ele levar o verde de muito bem. Mas a minha avaliação é igual a de Cássio. Defino como muito bem, mas dentro do nosso contexto, eu iria no verde, né, no segundo tom de verde. Mas, se Celso e Atos quiserem levar, para mim tem... Eu acho que ele foi muito bem. Eu coloco muito bem, porque, além de tudo, as jogadas que ele participou, que foi... Veja, acho que foi Cássio que disse que, apesar de todas as análises que a gente fez, até alguns elogios, o Brasil ele não teve um caminhão de oportunidades. E algumas delas foi com participação dele. E quando ele participava, eu sentia assim uma sobriedade muito grande na tomada de decisão. Tem aquele lance que eu não sei se ele chuta no gol, ele tenta um cruzamento, mas a bola é tirada na linha, ele faz um bom corte. E uma finalização que o Gatito defende também é de muita sobriedade, de conseguir cortar o jogador, dar um passo a mais e fazer uma boa finalização ali. O goleiro defendeu. Eu deixaria com o verde Paulo Sérgio aí. Acho que merece. Boa. Então tá dado. Tá dado. Vamos agora com o setor ofensivo: Gabriel Martinelli, Vini Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. Eu gostei do Martinelli, viu? Colocaria um verdezinho ali, musgo, para o Martinelli, porque ele foi colocado numa função que ele tinha que dar essa movimentação pelo lado esquerdo, tinha que passar pelos jogadores. Eu acho que ele passou muitas vezes pelos jogadores. Gostei da forma que ele estava ligado no jogo, tá? Muito vibrante na partida, não querendo em nenhum momento pisar na bola, diminuir o ritmo, sempre com essa dinâmica em alta intensidade. Gostei da partida dele. Também gostei. Eu gostei muito do Matheus Cunha hoje. Eu não assino embaixo não sobre Martinelli. Não que eu tenha discordado das observações de Atos. Eu até concordo. Acho que Atos está colocando muita tinta em observações corretas. Tá? Para mim é uma partida razoável de Martinelli. Eu acho uma partida razoável. Mas destacando os pontos que Atos destacou. Eu só não acho que ele foi tão eficiente assim no que se propôs.
eu acho que ele foi ok. Tá? Eu acho que ele foi ok. Então, minha avaliação para Martinelli é razoável. Tá? Positivo, um razoável. É como o Wanderson. Eu achei Wanderson melhor que ele, por exemplo. Lembrando que o lance que até já citei aqui, de Matheus Cunha, é um cruzamento dele, né? Ele, sim, assim, sim. E a câmera, Fred, que pega atrás do gol, assim, foi ótima, porque enquanto estava mostrando a câmera normal, eu estava tentando passar um pano assim para Matheus Cunha, dizer assim, não dava para cabecear, ele tentou tocar voltando. Rapaz, teve uma câmera dentro do gol. Meu irmão, o gol tá escancarado, porra. É só fazer, pô. Parece que ele fez um movimento atrasado, sabe? Alguma coisa estranha ali naquela movimentação. Mas tirando eu acho esse razoável, bizarro aí, eu gostei de Matheus Cunha. Martinelli razoável, mestre? Acho razoável. Martinelli razoável, portanto, também concordo. E aí a gente fica com Martinelli razoável. Já estamos falando de Matheus Cunha aqui, vamos falar um pouco mais dele. Gostei muito. Também achei muito interessante. Sobretudo, infelizmente, quando você compara com a atuação de Richarlison, e até quando, assim, não dá. É mais jogador. Abriu o leque. Quem mudou o time foi ele, pô. Quem permitiu, óbvio que assim, foi a ideia do treinador, mas quem permitiu que fosse possível isso acontecer foi ele. É um jogador saindo da área. O gol é dele, pô. Assim. E o Richarlison, desculpa, mas eu tenho. Não, o Richarlison acabou. Assim, tem que reverter muito no clube para voltar a ser convocado. Tem que reverter muito no clube, muito, para ser convocado no Giro de setembro. Tá? Eu não convocaria, não. Eu iria naquela linha de dar chance aos brasileiros, né? Brasileiros que atuam no Brasil. A vaga dele é de Pedro. Independente do que Pedro vai fazer, mas é Pedro que tem que ter oportunidade agora. Sobre Matheus Cunha, né? Eu acho que ele jogou muito bem, acho que ele é peça-chave para a melhora que o time teve. E eu falei agora, o gol foi dele, né? Porra, a roubada antecipada que ele dá. Mas, ao contrário do que Atos teve a percepção com o gol perdido por Matheus Cunha, no gol do Brasil, parece que não foi nada, mas o toquezinho de Vini Júnior é de um grau de dificuldade ali. Consegue girar o pé, meu irmão. Para tirar. É um detalhezinho ali do gol, porque os caras chegaram duríssimo para cortar, né? Ele estava ali entre duas enxadadas, tá? E gostei de Vini Júnior, tá? Mas apenas jogou bem. Matheus Cunha, eu fico jogou bem também, mas eu iria de bem a muito bem para Matheus Cunha. Ô Fred, me diz uma coisa. Tu achasse uma falha do meu goleiro ali? Não, no gol não. No gol? Não. Dá pra ter saído em Matheus Cunha, não? Matheus Cunha ganha a bola de surpresa. Aí já era. Muito rápido, Atos. Muito rápido. Muito rápido. Não tinha o que fazer. Muito rápido. Talvez o que ele tivesse que apostar ali era não ficar tanto no primeiro pau, né? Já pelo contrário. Não sair Matheus Cunha, mas pelo contrário, já ir tentar marcar a bola, né? Mas foi muito rápido. Ele rouba a bola a um passo da pequena área, pô. Já não tem mais. Ele tira a bola de dois zagueiros ali, basicamente. Sem falar que o goleiro vai ter, inevitavelmente, uma fração de segundo de relaxamento quando os zagueiros tomam a bola de Rafinha, né? É uma fração de segundos, porque isso durou uma fração de segundos. Mas o cara faz assim, ó. Nessa fração de segundos. Acabou. E a velocidade desses caras, pelo amor de Deus, pô. É aquilo que a gente viu. Pô, a gente vê a final, a gente viu os jogos do Pernambucano, né? Ali dentro de campo. Tem bola assim que o zagueiro corta, que você faz, meu irmão, isso aí é obrigação cortar. A bola vem numa velocidade absurda, né? Muitas vezes. Mas eu gostei muito do Matheus Cunha. Todas essas possibilidades. Ele. Todas essas possibilidades é gerada por causa dele, tá? Muito por causa dos elementos que ele consegue trazer para o jogo, dessas variações. A gente tá falando aqui. Veja, tem gente que falou sobre 4 jogadores móveis, tal. Mas mesmo que seja só esses 2 mais centralizados, é o Matheus Cunha que promove tudo isso.
Totalmente. Ele que dá essas possibilidades, até porque ele também vai no meio campo, ele consegue arrastar essa bola, consegue armar o jogo. Pode colocar aí o verde para ele, que está bem colocado. Para mim é verde. Então, verde para ele. Para Matheus Cunha aí. Verde musgo, né? Não, verde principal. Verde Paulo Sérgio, Matheus verde Cunha, Paulo verde Sérgio, musgo, Vini Júnior. Matheus Cunha, muito bem. E Vini Júnior, bem. Para a gente fechar os titulares, Rafinha. Seu Flor acaba de fazer um comentário aqui. De razoável a bem. É exatamente o que eu vejo. Ele precisa entrar mais nesse ataque móvel. Ele demorou, né, para entrar, né? Ele demorou para entrar. Eu acho que por muito tempo ali, principalmente no primeiro tempo, ele ficou um pouco sumido do jogo, tá? Não participando de toda a movimentação que estava ocorrendo. Mas acontece que, principalmente no segundo tempo, quando ele entra, você diz, caramba, velho, é a peça diferenciada que está faltando. Se a gente quiser um dia bater de frente com as grandes seleções da Europa, vai demais dele. Vai precisar desse cara aí. Muito, velho. Muito. Dito Razoável. Esverdeado. Eu acho que Martinelli, Wanderson e Rafinha são razoáveis esverdeados. Se você quiser, a gente sobe a nota, todo mundo aí. Não, eu acho que... É que eu acho o problema para mim, o que tá pegando mais para mim, talvez seja a zaga, né? Mas a questão é que não teve realmente combatividade, né? Não é como se eles zagueiro tivessem... e goleiro é diferente, Isso, não é como não se tem eles ponto tivessem... negativo neles. Nenhum dos negativo. três tem ponto negativo, né? Mas... Só não tá verde pela falta de ação do Paraguai, no fim das contas. Exatamente. Exatamente. Contra a Colômbia, eles foram ultra elogiados. Contra o Equador, eles foram bastante elogiados, porque precisou mais, né? Isso. E aí, vamos agora com os substitutos. Beraldo, já mais para fase final ali, junto com o Richarlison também, né? Beraldo, na verdade, Richarlison entrou com o Gerson, né? Beraldo entrou para fechar ali zagueiro ali junto com o restante da linha. Danilo também entrou no lugar de Wanderson, dentro dessa mesma ideia. E foram essas substituições aí. Danilo, eu nem vi entrando. Beraldo pode deixar o amarelo ali, fez o feijão com arroz. Fez. Agora eu acho que Gerson e Richarlison entrou mal. Concordo. Mal. Concordo 100%. Então, amarelo para Beraldo, laranja para Gerson e Richarlison e branco para Danilo. Eu assino embaixo, tá? Richarlison... Foi quanto tempo, Danilo? Eu nem vi que ele entrou. Foi quanto tempo que ele jogou? Estou abrindo aqui, não sei. Não vi com quanto tempo ele entrou, não. Danilo entrou com 44 do segundo tempo. Não tem avaliação, não. Pronto. Richarlison, mal. Gerson também mal, tá? Laranja, né? Laranjinha. Para Gerson e para Richarlison. Gerson é um jogador que eu tenho muita dúvida. Muita dúvida. Eu tenho demais. Eu acho Às vezes gosto muito, mas desconfio que... Assim, ele teria que emular mais ou menos... eu acho que cabe demais no grupo. Mas eu tô vendo, assim, principalmente pelo que teve hoje, que o Lancelot tá indo por um caminho, ele tá indo por um lugar, por uma estrada, que o Gerson não anda nessa estrada, não, tá? É outro tipo de jogo. Ele entra mais naquela de ter características mais versáteis, né? Acho que Gerson é um cara mais para assim, eu vou dar uma forçada aqui, mais ou menos como uma Espanha joga, sabe? De deixar um meio campo mais pesado, de toque de bola, do jogo se fazer mais ali. Eu acho que o Lancelot está pensando em outro tipo de Brasil. Onde um cara como o Bruno Guimarães, que ele vai armar de fato o time, municiar, e quando chegar na área, chegar ali para resolver de fato, para finalizar.
o Gerson, assim, é outro jogador. Eu não vejo o Gerson funcionando nessa seleção, não. Vamos ver. E para a gente fechar aqui, faltam 2 etapas. Primeiro, vamos de Carlo Ancelotti. Definir aí qual o conceito que a gente dá para Carlo Ancelotti em sua primeira vitória, o aniversariante do dia. Celso, Bem, eu daria o verde musgo para ele, porque eu gostei bastante. Até porque eu não conseguiria prever o que ele fez. A gente discutiu muito. Eu cogito até o muito bem. A interferência, o que eu mais gostei foi a interferência dele. Tudo que estava ao alcance dele. Só não teve o reflexo todo do que ele queria, mas por isso talvez ele testou, né? equalize para o bem. Outra coisa, Fred, a gente tem que lembrar que isso não é um trabalho consolidado. Não. Isso é o primeiro passo. Eu desconsidero até o que aconteceu com o Equador. Como eu disse, o Equador botou a defesa lá e disse: bota aí, vamos ver o que acontece aí, o time básico. Como no videogame, quando você não vai mexer ali na formação, você vai direto pro jogo. O que tiver aí tá. Foi o jogo do Equador. O jogo do Equador não se mexeu na formação. Ele fez jogo, o que ele fez, o que o treinador deve fazer quando acaba de chegar. De onde é que parou? Pronto, vamos aqui. Com uma ou outra coisa. Fora de casa, né? Fora de casa. Eu não vou chorar minhas mágoas aqui, não, mas ele fez o que qualquer bom treinador deve fazer. Exatamente. E Celso, só para fechar. Fechamos com bem ou com muito bem para Ancelotti? Bem. Para mim ele foi muito bem, mas com o resultado, a dificuldade, o jogo xoxo ali no final das contas, equaliza para mim para o bem. Mas é como foi aquele debate que a gente estava tendo ali com o Bruno Guimarães, que eu defino muito bem, mas aceitaria se tivesse sido apenas bem. Tá? E Fred, só para fechar mesmo, não foi só isso, não se limitou a isso, mas o que me chamou a atenção foi essa inversão do Vini Júnior ali com o Martinelli, porque eu jamais pensaria nisso. De trabalhar o Vini Júnior mais por dentro e colocar um ponta jogando no extremo de Vini Júnior. Não é inversão, mas eu diria flutuação. Eu acho que não ficou guardando a posição com inversão. Mas o Martinelli ficou muito mais... Foi muito mais ponta do que ele, foi. Veja, vamos fechando aqui. Vinícius começou... Pode falar, mestre. Vinícius começou na ponta, tem muita jogada dele na ponta também, mas enfim, eu não vou ficar dizendo que jogou mais ou jogou menos na ponta, não. Eu acho que teve momentos do jogo. Falou, foi uma flutuação, mas o ponto esquerda foi Martinelli. Perfeito. Vamos agora de melhor em campo? Bruno Guimarães, Matheus Cunha para mim. Que esse jogo todo que a gente comentou aqui veio por causa do Matheus Cunha. Não foi por causa do Bruno Guimarães. Também acho. É verdade. Matheus Cunha, portanto, melhor em campo. Tá? Pra gente fechar o campinho. Temos ainda 2 superchats aqui pra gente responder rapidinho. Mas já fica aí pro print, tá? Nosso campinho finalizado da vitória do Brasil sobre o Paraguai 1-0. 16ª rodada. Aí a gente tem aqui mensagem de Tarcísio Albuquerque. Vocês acham que Neymar faz falta para a seleção? Queria a opinião de vocês sobre. Eu acho que falta um camisa 10 e Ney supre essa falta. Qual Neymar? Neymar hipotético. É foda. Neymar hipotético é um personagem muito duro da gente comparar. O Neymar hipotético faz muita falta. Se for o Neymar, até o do PSG, que já é um Neymar diferente do Barcelona, faz falta. Faz muita falta. O Neymar de 2022 faz falta. O Neymar arisco, como o Neymar arisco leve, como é o Vini Júnior hoje, faz muita falta. O Neymar, sendo um cara mais cerebral, organizador de jogo, como foi no PSG, faz falta pra caramba. Agora, esse Neymar que tá aí jogando a Kings League, desculpa, não faz falta nenhuma, pô. Ele joga abaixo do Gerson, que eu sou muito crítico e tô criticando aqui na partida de hoje. Perfeito. Vamos com mais um superchat aí? Guilherme Batista, a saída de bola sob pressão preocupa. A evolução é nítida, porém gradual depois de um ciclo tão caótico e confuso. Abraço do setorista da Jordânia. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, meu velho. O que me preocupa, eu falei no programa passado, o futebol de hoje não permite invenção, improvisação de calendário.
Mas o Brasil precisava. O Brasil precisava forçar uma improvisação de calendário, mas é impossível. É impossível. O máximo que o Brasil poderia pensar em fazer, mas é impossível também. Assim, eu não vou nem dar ideia, porque é impossível. Mas o Brasil tinha, tá, que tentar jogar mais até a Copa. O baixo número de jogos me preocupa muito, muito, muito. Inclusive, a agenda depois da eliminatória vai para setembro, né? Aí já são os últimos 2 jogos. Aí tem a data de outubro. Aí 2 jogos na Ásia, provavelmente contra Japão e Coreia. Aí depois na outra janela, que já acho que é ano que vem, não sei se é final desse ano ainda ou ano que vem. Não, novembro tem janela, eu não sei se outubro tem. É de novembro. Então, novembro, na verdade, né? Então essa é de novembro. Essa é de novembro, então. Só tem mais 4 jogos esse ano. E a janela seguinte 2 jogos na Europa, mas contra seleções da África. Aí só na outra janela que aí poderia ter amistosos contra times europeus. Acho que isso faz muita falta, viu? E é um jogo, esse contra europeus, é um jogo ou 2? 2. O Brasil tem que pegar, assim... Também não adianta pegar qualquer seleção da Europa, não. Vai achar, porque é europeu, tudo aqui serve. Eu acho que o Brasil tem que fazer um grande jogo, pô. Tem que pegar uma das grandes seleções do mundo. França, Inglaterra, Espanha, sim. Portugal. Tem que ser isso. Pelo menos um desses jogos tem que ser isso para poder a gente entender. Pior dos cenários, uma Holanda. Eu tentaria... O Brasil enfrentou Inglaterra e Espanha naquele iníciozinho de Dorival, né? Esquece. É outra coisa. Para todo mundo, inclusive. Bom, são 10 jogos, vamos lá. São agora 8. Ou seja, Cássio já disse todos que tem, não é isso? Já. 2 das eliminatórias. É isso, Cássio já disse todos que tem até a Copa. 2 das eliminatórias, 2 na Ásia, 2 contra africanos na Europa e 2 contra europeus. Isso. Depois disso são aqueles amistosos já já nos Estados Unidos, né? Exatamente. É muito pouco jogo, pô. Isso incomoda demais. Tem que forçar a barra aí. Ver o que é que tem que arrumar uma taça. Como é aquela taça que jogava com a Argentina? Tem que arrumar, pô. Superclasse das Américas. Denis Tricolor sugeriu aqui enfrentar o Santa para perder de novo. A gente sempre tem uma deixa, né? Para ir embora. Tem uma mensagem que fecha perfeitamente aqui o nosso programa. Paulo Santi. Vocês já pensaram que talvez tenham que mudar o slogan do Nordeste para o Nordeste? Vocês falam para o Brasil inteiro. Parabéns pelo trabalho. Já Obrigado, temos usado Paulo. menos esse slogan, inclusive. É verdade. Obrigado, companheiro. Obrigado. Tipo Luiz Roberto, Globo você. A gente se liga em você, sei lá como é a ideia. Globo, a gente se liga em você, né? Agora. Boa lembrança de Cássio, só para não passar fora Luiz Roberto. É isso que eu ia dizer. É um probleminha também grave. Eu fui Sport TV do começo ao final. Dessa vez eu nem... No outro jogo eu arrisquei 15 minutos. Sport TV também. Eu fui dele. Muito bem. Sport TV, como é? Eu esqueci agora o que é que eles estão falando. Ricardinho fez um bom comentário, Celso. Já no segundo tempo. Ele fez... Aonde é que estava essa seleção? Foi. Onde é que ela estava escondida? É isso então, galera. A gente vai chegando ao fim de mais um programa, de mais um pós-jogo. Espero que vocês tenham curtido, tá? Queria agradecer a Fred, ao Maestro, a Atos, pelos comentários, pela companhia, pela parceria. Agradecer também a Alan Roberto, tá? Que também está aqui na companhia com a gente, nos bastidores, nosso diretor. Agradecer a todos vocês pela audiência e agradecer também a galera que está acompanhando aí no Momento Futuro, tá? Para vocês também, um ótimo... Caio Cortes trabalhou para que esse programa chegasse a você que está vendo no Momento Futuro em recortes, né? E muita gente me cobrou, Fred, perguntando, vocês vão fazer o pós-jogo da eliminatória hoje e tal. Como o Fred disse, né, o momento da seleção está trazendo uma nova pegada. A turma está interessada. Tá. É isso então, galera. Deixa o like aí. Deixa o like, se inscreve, deixa seu comentário e ajude o nosso canal a crescer. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.